Nós estamos comentando, irmão, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia, não é? Comentamos durante vários meses a primeira carta do apóstolo a Timóteo. E desde a última reflexão, que foi no dia 8, não é? Porque no dia 15, semana passada, nós falamos sobre a família, porquanto era o Dia Internacional da Família, por isso nos detivemos naquele tema. Mas na última reflexão, na sexta-feira do dia 8, nós lemos a palavra de Deus, estudamos 2 Timóteo capítulo 1, versículos 4 até o 7. Estão lembrados disso? Quando Deus diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, não é? Terminamos nesse ponto aí. E agora passamos para a sequência do texto bíblico. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e alguns versículos a mais, que dizem assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que agora manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus, não é? Já foram entoados os louvores, já foi recolhida a oferta. Eu espero que você na sua casa, que é um crente fiel e agradecido a Deus, tenha recolhido a sua oferta, não é? Não vai passar nenhum diácono aí. Aí você pega a sua oferta, coloca no envelope, ou o seu dízimo, e guarda aí. E quando for durante o dia, na semana, né? Amanhã nem domingo não, pode deixar domingo aqui no templo sede, ou na congregação onde você serve a Deus. Os daqui podem entregar no templo sede, ou lá na tesouraria geral, ali na praça central de Parnamirim, não é? Então, meus irmãos, conforme vocês sabem, eu costumo dar a mensagem de modo textual, quer dizer, aproveitando o próprio texto, um sermão temático pode ser muito bom e de outra ordem, mas eu gosto muito da mensagem textual. Vocês sabem, nós estamos aqui num culto de doutrina, de ensino, não é num culto de pregação avivada, avivalista, que é muito bom, mas é culto da gente comer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta aí na sua casa, não é? Então, Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Então, Paulo está chamando aqui a atenção do jovem obreiro, para ele não ter vergonha de Jesus Cristo, não ter vergonha do Evangelho de Cristo. Irmãos, isso faz parte do caráter cristão. Um cristão que seja idoso, ou meia-idade, ou jovem, ou adolescente, não é? Não deve se envergonhar de Jesus de forma alguma. Se envergonhar de Jesus, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, preste atenção, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está no céu e dos seus anjos. Já pensou Jesus dizer lá no céu: Pai, aquele lá de Parnamirim, ou lá de Natal, ou de qualquer outro lugar, eu tenho vergonha dele? Misericórdia, não é, irmão? Jesus se envergonhar de alguém, mas isso é advertido, não é? Então nunca tenha vergonha de Jesus.
Nós devemos ter vergonha, irmãos, é do pecado. Devemos ter vergonha da iniquidade. Isso sim, mas vergonha de Cristo, nosso Senhor e Salvador, não é? Nosso Salvador que morreu por nós na cruz do Calvário, eu me envergonhar dele? Jamais, jamais. Tem pessoas, irmãos, que quando são pobres, estão na igreja, servindo ao Senhor com alegria, orando, buscando a face do Senhor. Depois, quando arranja um emprego, aí se esquece de Jesus. E muitos deles se envergonham de Jesus. Aí fora, na sociedade, nas escolas, nas universidades, tem vergonha de Jesus. É uma tristeza, uma fraqueza moral muito grande, falta de caráter cristão. Falta de caráter cristão. Eu louvo a Deus porque Ele me deu uma grande oportunidade na minha vida, não é? Para assumir cargos e posições elevadas na sociedade. Pela graça de Deus, fui secretário de planejamento de Natal, 32 anos. Quando eu tinha 32 anos, 33, por aí. Secretário da administração também, prefeitura. Depois assumi 2 cargos no Estado, coordenando a administração, coordenando finanças. Finalmente na universidade, fui professor da universidade, até na pós-graduação, não é? Fui pró-reitor, um cargo muito importante. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que eu nunca me envergonhei de Cristo em lugar nenhum. Nunca. Onde eu passei, todo mundo, eu dava o meu cartão de visita, em termos espirituais. Todo mundo sabia que eu era um crente em Jesus, que eu era um cristão. Esta Bíblia aqui, não era essa, outra Bíblia. Essa tem 32 anos, para você ter uma ideia. Toda arriscada, toda preparada para ser usada a qualquer momento. Então, naqueles cargos, meus irmãos, houve ocasiões em que o diabo tentou me pegar, não é? Tentou me pegar. Me lembro que uma vez, quando eu era secretário de administração, um indivíduo, não é, representando uma empresa, uma grande empresa, que tinha participado de um processo de licitação para a compra de 10 caminhões. Hoje parece que não tem mais aqueles caminhões chamados Cuca. Aquele caminhão ficava rodando assim atrás, né? Ainda tem por aí, né? Pois bem, aqueles caminhões eram muito caros, não é? Então, na época, aqueles 10 caminhões equivalia hoje, digamos, a uns 10 milhões, ou 5 milhões, 7 milhões de reais. E a licitação, quem fazia era eu. Como secretário de administração, é quem preparava todo o processo, não é? De licitação, divulgava, o prefeito assinava, e no dia X, as empresas apareciam lá, cada uma com sua proposta dentro do envelope. E aí a comissão lá, julgadora, comissão de licitação, ia abrir aqueles envelopes e analisava o produto que estava oferecendo, se correspondia ao que a gente queria comprar, a qualidade do produto e, sobretudo, o preço também. Isso é uma coisa normal. Mas olha como o diabo trabalha para tentar fazer você envergonhar o nome de Jesus. Estava no meu gabinete, a secretária disse, lá eu concedo como professor. Professor, tem o senhor aqui de uma empresa que quer falar com o senhor. Pois não. Ele entrou, sentou na cadeira, pedia à secretária providenciar água, cafezinho, recebeu com cortesia as pessoas. Então ele disse, professor, a minha empresa está inscrita aí na licitação para a venda dos caminhões do lixo para o Natal. Digo, sua empresa, muito bem. Minha empresa é em Macau, ele disse. E o que é que o senhor deseja? Ele disse, professor, é que meu diretor me mandou aqui para falar com o senhor, observe bem, para ver como é que nós podemos ganhar essa licitação. Está vendo? Vim aqui com a missão de saber do senhor como é que a gente faz para ganhar essa licitação.
o sinal vermelho já começou a piscar. Sim, porque minha Bíblia sempre estava em cima do birô. Nunca deixei de colocar, a Bíblia estava lá. Tá? Ele olhou para a Bíblia, olhou para mim. Eu disse, ganhar a licitação? A sua firma já se inscreveu, não foi? Já. Então, diga lá ao seu chefe, que no dia da abertura lá dos envelopes, esteja lá, ele vai assistir e vai ver, vai ser lido o envelope, a proposta de vocês, e a comissão vai julgar quem é a proposta que vai ganhar. É isso que você tem que fazer. Alguma dúvida? Ele disse, não, mas é o seguinte, o senhor, olha só, irmão, o senhor gosta de lagosta? Eu digo, gosto. Pois é, meu diretor disse que o senhor quiser passar um final de semana lá em Macau, nós mandamos buscar o senhor, sua família, e hospedamos no hotel, e vamos lhe oferecer um almoço lá. Eu digo, eu não estou entendendo. Me fiz de bobo. Aí quando eu percebi a coisa, eu disse, sabe, meu senhor, dê licença. Levantei, por favor, se retire. Apontei a porta para ele. Ele não quis mais insistir, foi embora. Ali eu podia ter ganhado uma bolada boa, né? Em 5 ou 7 milhões eu poderia ter ficado com 10, 20%. Isso é comum, meus irmãos, por aí. Isso era comum e atualmente está mais difícil depois da Lava Jato, mas ainda tem. Está entendendo, meus irmãos? Por quê? Deus colocou no meu coração a convicção de que nós somos filhos, servos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vamos nos trocar por 10% de propina, dessas coisas não. Aí eu ia me envergonhar do Senhor Jesus, e envergonhar a Ele também. Deus me guarde. Ao longo daqueles anos de serviço público, e na vida militar, que fui sargento do Exército, 12 anos, meus irmãos, aconteceram várias coisas, né? Que eventualmente Deus vai me lembrando, e eu vou passando para a glória e honra do seu santo nome, viu? Então, Paulo disse, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Quer dizer, Paulo estava na prisão, não é verdade? Aí, meus irmãos, ele fala para o seu discípulo, não tenha vergonha de Jesus, nem tenha vergonha de mim, que sou prisioneiro dele, não é verdade? Pelo contrário, participe das aflições de Cristo, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então existem muitos crentes, queridos irmãos, que querem o Evangelho light. O que é o Evangelho light? É o chamado hoje, noutra linguagem, o Evangelho politicamente correto. Já ouviram falar nisso? Evangelho do politicamente correto. O que é isso? Que história é essa de politicamente correto, não é? O Evangelho politicamente correto é um Evangelho, meus irmãos, que não se baseia na palavra de Deus. Se baseia nas visões humanas do Evangelho. Por exemplo, o Papa Francisco, o líder católico, ele é adepto, em grande parte, do Evangelho politicamente correto. Quando perguntaram a ele se um homossexual poderia ser salvo, qual era a resposta que ele devia dar como homem de Deus, que ele diz que é? Ele devia dizer ao repórter, pode sim, pode ser salvo homossexual, desde que ele se arrependa dos seus pecados e se converta, como disse Jesus. Era a resposta de um homem de Deus, qualquer crente, qualquer membro da igreja, novo convertido, deve dar. Não, a prostituta, o ladrão, o homossexual, seja lá quem for, pode ser salvo, porque Jesus disse, vinde a mim todos. O convite é para todos, o convite, meus irmãos, é inclusivo.
O convite de Jesus é inclusivo, é para todo tipo de gente. Porém, a permanência tem que ser exclusiva. Exclusiva de quem, irmão? Inclusivo que é para todos, o convite, o apelo. Exclusivo da permanência para quem obedece à palavra de Deus. Viu? O evangelho politicamente correto é o de certas igrejas que tem por aí, que diz assim, ó: venha como está e fique como você quiser. Isso é evangelho correto, politicamente correto. Não quer confrontar o mundo, não quer confrontar o pecado, não é? Não quer. Eu já vi uma vez um artigo em que o pastor dizia que não se deve falar muito hoje no sangue de Jesus. Não deve falar no sangue, porque isso dá uma impressão muito negativa do evangelho, falar de sangue. Aí eu disse: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus repreenda esse falso ministro, esse falso pregador. Meus irmãos, Deus nos guarde de deixar de falar no sangue de Jesus, pois lá no Apocalipse diz: eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. São João disse: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse é o evangelho da cruz, evangelho do sangue, evangelho de poder, evangelho de santidade, louvado seja Deus. Entendeu? Esse é o evangelho, participa das aflições. De fato, para você ser crente de verdade, em qualquer época da história da igreja, sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Paulo diz: aqueles que querem viver piamente, sabe, padecerão perseguições. Entende? Sofre as aflições, porque o crente fiel, ele não agrada a todo mundo não, meus irmãos. Não agrada mesmo. Por onde eu passei, no quartel, ou na universidade, tinha alguém que me aborrecia. Alguém que não gostava de mim. Por quê? Eu não mentia, não roubava, não adulterava, cumpri meus deveres, mas é porque o espírito que estava neles não se dava bem com o espírito que está em nós. Essa é a razão. Tem gente que tem ódio do crente, só pelo fato de ele ser crente em Jesus. Então, para seguir a Cristo, tem que passar por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está vendo? Paulo diz: sofre, participa das aflições do evangelho. Agora, como? Segundo o poder de Deus. Você participa das aflições porque você tem o poder de Deus para enfrentá-las, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então participa das aflições de Cristo. E Jesus não engana ninguém. Eu gosto de Jesus porque a pregação dele, a palavra dele, não é? Não tem na Bíblia propaganda enganosa. Propaganda enganosa não tem. Não tem. É por isso que Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que disso passa, vem de quê? De procedência maligna. Está vendo, irmão? Ele diz assim, ó: se alguém quiser vir após mim, ou seja, ser seu discípulo, não é? O que é que ele diz? Primeiro, negue-se a si mesmo. Não é fácil não. Não é fácil. Esse é o primeiro passo. Negar a si mesmo quer dizer renunciar seus conceitos, seus preconceitos, as suas ideias cristalizadas ao longo da sua vida, que não estão de acordo com a palavra de Deus, não é? Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, como diz o hino em conjunto canta, existem vontades que têm que morrer, não é verdade? Vontade da gente.
Então Jesus diz: negue-se a si mesmo. E é por isso, é por causa dessa primeira condição aí, que a maioria das pessoas não quer saber do Evangelho, não quer saber de ser crente, porque não quer negar a si mesmo, não é? Não quer negar a si mesmo. Eu conheci alguém aí fora que dizia: não, eu acho bonito ser crente, mas para mim não dá. Para mim não dá. Por quê? Porque, rapaz, eu vou ter que deixar minha cerveja do fim de semana, vou ter que deixar de ir para o clube, vou ter que deixar para ir aqui e colar para um motel, eu não tenho condição disso. Eu digo: realmente não é fácil, companheiro, não é fácil, porque para ser crente em Jesus, ser salvo, tem que negar a si mesmo, tem que crucificar. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Dê glória a Deus por isso, não é? Cristo vive em mim. Então, negue-se a si mesmo. Primeiro passo, negar a si mesmo. Gosta do pecado, tem que deixar isso de lado, tem que renunciar a tudo isso. Aí Jesus diz: negue-se a si mesmo, e depois, tome a sua cruz. Terceiro passo, siga-me. Jesus está dizendo: quer ser meu seguidor, quer ser meu discípulo, primeiro você tem que fazer duas coisas: negar a si mesmo, depois tomar a cruz, e por fim me seguir. Não é fácil, irmão, não é fácil. Renunciar o próprio eu, renunciar às vontades, não é? Para que agrada ao mundo, não é fácil. Tem gente que perde emprego, tem gente que perde família, não é? Mas Jesus disse: aquele que não negar pai e mãe ou irmãos, não é digno de mim. Não quer dizer que é para abandonar, não. Negar quer dizer, se eles querem que você não siga, você tem que dizer: não, eu amo você, papai, eu amo você, mamãe, eu amo você, meu irmão, mas eu amo mais a Jesus, que é o meu Salvador. Não é? Hoje, ser crente numa igreja evangélica, irmãos, não é difícil. Não. De um modo geral, não é difícil. Até porque, na minha adolescência, na minha juventude, né, depois já adulto jovem, não é? Depois de 20 anos, por aí assim, eu fui dirigir a mocidade de Natal. Foi 20 anos dirigindo ali. Naquele tempo, ser crente era mais difícil. Era mais difícil. Igreja pentecostal só tinha Assembleia de Deus, nenhuma mais. Ou você era Assembleia de Deus, ou era presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou Igreja de Cristo. Eram as igrejas que tinha em Natal, era só essa. Eram poucas igrejas evangélicas. Havia poucas opções para as pessoas escolherem. Agora não é assim, não. Agora, por exemplo, em Natal deve ter, e aqui em Parnamirim, na Grande Natal, deve ter uns 10 tipos de Assembleia de Deus. Cada um com nome diferente. Assembleia de Deus tal, Assembleia de Deus não sei o quê, Assembleia de Deus isso, Assembleia daquilo. Ou seja, são muitas opções. Se uma Assembleia de Deus é mais rigorosa na doutrina, e tem outra lá que é mais light, tem gente que diz: não, eu vou para aquela, que aquelas é melhor para mim. Onde estão as aflições do Evangelho? Tem gente que é um Evangelho sem cruz, irmão. Não é possível ter um Evangelho sem cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Não é para carregar uma cruz de madeira, como alguém às vezes, fanático de outra religião, faz. Quando eu era militar, aí servi em Fortaleza. Meu primeiro quartel foi lá, porque não tinha vaga aqui. Aí quando eu fui no ônibus, o ônibus para Natal, Fortaleza, gastava 8 horas para chegar lá, que era estrada de barro. Quando chovia, aí gastava 10, 12 horas. E lá para as tantas, no meio da estrada, eu vi um homem com uma cruz nas costas, irmãos. Uma cruz literalmente de madeira, uma cruz grande.
penosamente levando aquela cruz em direção a Juazeiro do Norte. Ali ele estava pagando uma promessa, um voto que ele fez ao padre Cícero. E ele entendeu que foi aquela pessoa que morreu há tanto tempo, mas que tinha uma santidade tão grande, capaz de atender orações e fazer milagres. Nunca esqueci aquela cena. Meu Deus, eu era jovem naquela época, que ignorância. Jesus não mandou ninguém carregar a cruz de madeira. A cruz de madeira ele já carregou por nós, glória a Deus. Hoje, a cruz de cada dia é a cruz da renúncia, renunciar ao eu, renunciar ao pecado, renunciar às vontades, os desejos, as inclinações, na verdade, as aflições do Evangelho. Evangelho verdadeiro não é evangelho light, nem politicamente correto, não. Tem igreja por aí que não confronta o pecado, não. E alguém que já esteve lá, alguém daqui, que já foi para lá, disse: pastor, lá eles não combatem muito o pecado, não. Lá não fala contra o pecado, não. Aí disse assim: lá tem gays, lésbicas na igreja, até assumindo funções. Eu digo: rapaz, por quê? Porque lá o pastor não fala em conversão, fala em conexão. Usando a linguagem da internet, né? Conectados com Cristo. Minha Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que venham os tempos do refrigério do Senhor. Dê glória a Deus por isso, não é? Aqui, os que estão na sua casa, precisa de conversão, arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Perguntaram ao Papa Francisco também, ou um repórter também: Sua Santidade, o Papa Francisco, um ateu pode ser salvo? Olha aí, um ateu é uma pessoa que não crê em Deus, não crê que Deus existe, não admite a existência de Deus, do Deus da Bíblia, nem de Deus nenhum. Resposta do Papa: se ele fizer o bem, ele pode ser salvo. É isso que a Bíblia diz? Não, senhor. A Bíblia diz em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem das obras, não vem de fazer o bem, para que ninguém se glorie. Dê glória a Deus por isso, não é? O crente tem que fazer boas obras, se é obrigado a fazer boas obras. Não pode fazer coisa ruim, obras ruins, coisa errada, mentir, enganar, caluniar. Não pode fazer nada disso. Se prostituir, adulterar, fornicar, homossexualismo, nada disso. O versículo seguinte diz: porque Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Nós temos que praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Então o evangelho politicamente correto diz: não, você fazendo bem, não mentindo, não roubando, fazendo nada disso, Deus lhe salva. Não, senhor. Paulo diz que as nossas justiças próprias são como trapos de imundícia perante Deus. Então, participe das aflições segundo o poder de Deus. Porque ele diz que nos salvou, Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Quer dizer, Deus nos chamou para uma vocação, uma santa vocação. Em outra parte ele chama de soberana vocação. Vocação, o que é a vocação? Vocação é aquilo que você deseja na vida. Vocação é aquilo pela qual você se interessa, você quer fazer, você quer participar, não é? Vocação, então, santa vocação, ou seja, não é uma vocação qualquer, é uma vocação santa, não segundo nossas obras,
mas através de Cristo Jesus, Ele está dizendo, da sua graça, Ele nos chamou para uma santa vocação, um destino, não é? Qual é a nossa vocação? Nossa vocação como cristãos é viver, depois que aceitamos a Cristo, é viver em santidade para chegar lá no céu, na presença de Deus. Ser crente para não chegar no céu, meu irmão, é perda de tempo. Ser crente para não ir para o céu, para ficar aqui, não vale a pena. Não vale a pena. Nossa vocação é ir para o céu. Nós lutamos para ir para o céu. A vocação, a santa vocação. E só pode ter essa vocação santa quem é santo. Vocação santa é vocação de salvo. E salvo tem que ser santo. E santo é salvo. É uma coisa que não pode se dissociar da outra. Você não pode ser salvo sem ser santo. E se você é santo, você é salvo. Agora, tudo isso de acordo com a palavra de Deus, não é? Com o ensino de Jesus e dos seus santos apóstolos, tá certo? É a santa vocação. Temos que repetir isso, porque tem muita gente hoje, nessa quarentena, não é? Que não está nem aí para a santidade. Não está nem aí para a santidade, meu irmão. Isso é muito perigoso. Tem crentes nas igrejas que estão aproveitando a quarentena para ficar de férias. Já pensou? A pessoa trabalha numa empresa ou no serviço público, o governo paga o salário dele para ele ficar em casa. A pessoa que férias grandes, não é? Não é só 30 dias, não, é 60, 90, o tempo que durar essa quarentena, não é? Não, irmão. Você pode ter férias do trabalho, você pode ter férias da escola, você não pode ter férias da igreja de Jesus. Você não pode ter férias da comunhão com Deus. Você não pode tirar férias da santidade. Não, senhor. Não, senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Porque como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É a santa vocação. Aí você vai para Hebreus 12, 14, é mais forte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus, ninguém vai para o céu se não for santo, meus queridos irmãos. Não vai mesmo. Não adianta. Essa santa vocação nós temos que considerar, temos que valorizar. Não é verdade? A santa vocação, louvado seja Deus, é viver uma vida de santidade, de temor de Deus. Muitas pessoas não têm temor de Deus. O temor de Deus, o provérbio diz, é o princípio da sabedoria. Tem que ter sabedoria de Deus, não é? E para ter sabedoria de Deus, tem que ter temor de Deus. Não é medo de Deus, não é medo de Deus, pois a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Mas é o temor, quer dizer, uma reverência profunda, um respeito profundo, é um temor que equivale ao amor. Por quê? Jesus lá em Mateus capítulo 22, vamos lá comigo, Mateus 22, abra a sua Bíblia aí na sua casa, né? Mateus 22, 34, se não me engano, isso. 22, 34 em diante, diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam botar Jesus no canto da parede, para deixar Jesus sem saída. O doutor da lei interrogou, dizendo: mestre, eles tratavam bem. Rabi, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles eram judeus, conheciam muito bem de cor e salteado a Torá,
ou Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, um judeu conhecia e conhece. Aos 13 anos, aos 12 anos de idade, ele sabe todos aqueles livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Entendeu? Eles conhecem, uma criança conhece já. Aos 13 anos ele já é considerado responsável pelos seus atos, na cerimônia do Bar Mitzvah, que quer dizer, filho da responsabilidade. Hoje um sujeito de 18 anos, 11 meses, 29 dias, é considerado de menor. Mata, estupra, faz o que quer, assassina. Não, é de menor, o pobrezinho não pode ser preso não. Conversa é essa? É por isso que a desgraça está aí no Brasil, 60 mil crimes de homicídio por ano. Porque a lei é frouxa. A lei é frouxa. O mal não é punido como devia. É mais fácil punir as vítimas, ou as famílias das vítimas, não é? Então, veja só. Jesus disse, aí Jesus respondeu a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Está dada a resposta, não está? Qual é o maior mandamento? Ele disse que era amar a Deus acima de tudo. Mas ele continuou, ele acrescentou, que Jesus sempre faz mais do que nós pedimos. Ele disse, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo a ti mesmo. Ele sabia que o fariseu se baseava nos 10 mandamentos de maneira literal e muitas vezes hipócrita. Ele completou e disse: destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, depende toda a lei e os profetas. Está vendo? Você quer cumprir toda a lei e os profetas? Ame a Deus acima de tudo e ama o seu próximo como a si mesmo. Não é verdade? Porque quem ama a Deus não faz nada contra Deus. E quem ama o próximo não faz nada contra o seu próximo. Está vendo? Então o apóstolo Paulo, já estou terminando, não é? Orientou que procurasse viver uma vocação santa, não é verdade? E disse assim, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Mas como é isso? Alguém pode dizer no texto, ele aboliu a morte, e não se morre todo dia, tem gente morrendo, agora que morre mais gente. Aboliu a morte aqui quer dizer, no sentido espiritual. Quem aceitou Jesus como Salvador, não morre mais espiritualmente. Dê glória a Deus por isto, não é? E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aí diz Paulo, para o que eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Não é? Mas ele disse certa vez, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos, não é verdade? Então que Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos guardar a palavra que Deus tem nos concedido esta noite, para a nossa edificação, não é?